Tá todo mundo desesperado aí, já recebi um bocado de mensagem, volta, 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 calma, gente. Calma, vai dar tudo certo. É porque tá todo mundo hipnotizado, tá todo mundo encantado, né? Eu sei. Vamos ver aí, vou esperar só um pouquinho. Não vai dar. Acho que o filho dela tá ajudando ela a arrumar lá o celular melhor. Vai dar certo. Hortolândia. Gente, eu já fui em Hortolândia. Hortolândia e Campinas em peso. Será que ela já entrou? Eu vou tentar chamar ela. Ver se ela já conseguiu entrar. Não, gente, vocês não sabem o Walter, que ele veio aqui impressionado. Ele tá assim. Exatamente. Eu sinto que umas lives, quando elas são mais... Vocês lembram da live do Padre Mateus na primeira semana? Vou tentar aqui. Aí eu não consigo achar ela. Não consigo achar ela aqui. Vamos ver se ela manda aí a solicitação. Vamos rezar, gente, pra ir. Sumaré, Vinhedo, pessoal aí do Hortolândia, Campinas. Pessoal de Anápolis, eu tive em Anápolis ontem. Pois é, a live com o Padre Mateus. O conteúdo era maravilhoso, o padre com uma fala perfeita. Mas a conexão não ajudou de maneira nenhuma. E olha que eu tentei sustentar a live ali, mas foi difícil. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Eu tô esperando aqui. Tem alguém? Amor, tem a M. Biaorio. Cris aqui, me chama por favor. Deixa eu tentar aqui. Tem outras pessoas aqui me solicitando. Chama a filha dela. É pra chamar a filha? É a filha. É a Maria Paula ou é a Mariane? Tem duas. M. É pra chamar quem? Deixa eu ver. Biaorio. Tá, M. Biaioro. Deixa eu tentar aqui, gente. Calma, calma, calma. Vocês estão me botando mais desesperada do que tudo. Aí, pronto. Consegui achar. Não consigo. Tá dizendo que não pode participar. Eu não consigo clicar nela. Gente. Não vai. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Pede pra ela me chamar, porque eu não consigo chamar. Se o perfil estiver privado, não dou conta. Eu cliquei lá, Bia,
aparece o nome, mas na hora que eu tento clicar, o seu não aceita. Ô, gente, eu fico tão feliz que vocês veem que a gente tá tentando. E Bia, você tem que abrir o perfil. Você tem que deixar o seu perfil público. Aí vocês participam comigo, assim, que eu tô suando aqui, eu tô passando mal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não é. Eu vou tentar de novo aqui. M underline Bia. Não vai. Amor, tenta mudar. Cadê aqui? Mariane. Mariane, aqui. Tô adicionando. O que vocês mandar, eu tô fazendo. Mariane Oi Moraes. Isso, já aceitei a Mariane. O que vocês mandar, eu tô fazendo. Acho que sou eu mesmo. Oi. Tá me vendo? Sim, ótima. Limpa como se estivesse aqui na minha sala. Tá bom. Gente, tá todo mundo desesperado. Ó, A gente também. você sabe que eu não tô me vendo? Você não tá se vendo? Não, não tem problema. Se estão vendo, tá ótimo. Tá, mas você Tá tá bom. nítida aqui pra gente, tá ótimo agora. Então tá bom, então vamos, né? Então vamos. Ai, Olha, desculpa, gente. eu salvei a outra live, eu deixei salva, né? Tá bom. Então, se você quiser, para poder não fazer você repetir tudo, a gente pode continuar da onde a gente estava, tá? Então, a gente tá. Eu tinha te perguntado da questão da privação de sono. Tá bom. Foi a parte que travou. Ai, ó, bom, que nem eu te falei, né? Outras profissões também passam por isso, não é verdade? Então, a gente vai se adaptando. É verdade que a gente não consegue dormir o que a gente queria e depois afeta mesmo a capacidade da gente dormir bastante mesmo. Eu nunca fui de dormir muito também, mas eu vou dizer que o sono sai prejudicado? Sai prejudicado. Mas é que, assim, não adianta a gente querer entrar em qualquer negócio, ainda mais um casamento, né, que é uma entrega total, e achar que as coisas não vão ter um custo, que não vai ter um sofrimento. As coisas têm sofrimento e não tem problema. Se a gente fica muito preocupado em não sofrer, a gente sofre mais. É como se der murro em ponta de faca. Então, aceita que você vai passar um pouquinho mal mesmo de sono, aceita que amamentar no começo é difícil, aceita tudo que vai acontecer, porque no casamento é a mesma coisa. Quando você casa com uma pessoa, você casa com o futuro da pessoa, você não sabe o que vai acontecer. E com o filho é a mesma coisa. E desde que nasce aquela coisinha, você olha para ele e você já está apaixonada por aquela criança. Você sente uma estranheza, porque você não imagina como vai ser, mas você olha aquilo e já não quer ficar sem mais aquela pessoa. Então, você passa por sono, você passa por cima de falta de sono, você passa por cima de falta de tudo. E vai dando um jeito. E, ao mesmo tempo, com muita alegria, com muita coisa boa. Então, assim, uma coisa que a gente sempre fez, acho que a gente foi muito iluminado por Deus, a gente, desde o primeiro ano de casado, a gente saía só nós dois juntos, a gente passou um final de semana juntos. Porque a gente queria estar os dois juntos. Então, nós namoramos sempre muito a vida toda. Então, isso também recarregava as baterias. Então, todo ano a gente tinha o nosso momento de estarmos juntos. E não é só uma vez por ano, a gente toda, assim, sempre, né? Eu me lembro que no começo, quando eles eram tudo pequenininho, a gente morou num apartamento de 2 quartos. Eu tive 7 filhos. Nesse apartamento? Nesse apartamento. Dormiam em 2 treliches e um berço. Então, a gente colocava todo mundo para dormir às 8, entre 8 e 8 e meia. No final de semana, a gente gostava de assistir filme. Olha que saúde a gente tinha para assistir filme a noite toda. Hoje não dá nem para imaginar. Aí a gente deixava eles dormindo, a gente ia para a sala, colocava cobertor, eu e o Toninho, a gente ficava lá assistindo TV, assistindo filme. Eu sempre grávida. Ele fazia comida para mim, fritava batata, fazia sanduíche. Isso era meia-noite, 2 horas. E no dia seguinte a gente tinha que acordar. E a gente acordava e ficava com as crianças e tudo. Quer dizer,
eu acho que o amor recarrega bastante, sabe? Essa é a verdade. Cansa, cansa, mas recarrega muito, né? E a gente também, a gente sempre passeou muito com as crianças, a gente sempre se divertiu muito com eles. Uma coisa que eu experimento, acho que você experimenta isso também, quando a gente é solteiro, a gente gosta de sair, ou vai no cinema, ou faz alguma coisa. Quando a gente tem filho, a gente tá numa pracinha, tá olhando eles brincando, parece que a gente fez o melhor passeio do mundo. A gente fica tão feliz, a gente olha um pro outro e fala, ai, que delícia de dia, né? É, a gente só viu eles brincarem. E é uma delícia. Então, esse era a gente fazia piquenique em casa, na sala, a gente fazia, eu brincava de roda com eles toda noite, eu assistia programa junto com eles, o Toninho fazia show de mágica, a gente assistia programa juntos, a gente cozinhava de monte para eles. Parece que a cozinha é uma coisa que sempre passou na nossa vida, né? A comida, a cozinha. E a gente sempre fez questão de fazer muita coisa boa assim com eles. Fizemos tantos piqueniques, churrasco nas pedras. Assim, a vida é boa, né? Tem privação de sono? Tem. Tem falta de dinheiro? Tem. Tem briga entre irmão? Tem. Tem nervosismo da mãe e do pai? Tem. Mas mesmo assim é ótimo. É E isso, né? Cristina, você falou assim que passeava muito com eles. Hoje eu vejo que eu tenho uma vida, vamos dizer assim, cômoda. A gente hoje encontra um carro aí de 7 lugares, uma van, a gente se esforçando, a gente consegue aí adquirir uma coisa onde a gente coloca todas as crianças dentro e vai passear. Mas naquela época, tinha carro que cabia todos eles? Não? Não tinha. Eu tinha 6 filhos e tinha um Corcel 2. Mas também não existia lei de cadeirinha, porque se existisse lei de cadeirinha, eu não sei o que eu faria, né? Parece que tudo foi mais ou menos adaptado. Eu sei que eu tirei uma vez uma foto que eu falei, não, isso aqui vai ter que ficar para a posteridade, aquelas crianças todas ali no carro e tudo. Mas depois a gente foi, né? A gente foi comprando van, né? E daí, quando apertava um pouquinho, a gente vendia a van. Depois aí a gente tinha mais um dinheirinho, comprava a van de novo. Daí vendia de novo, daí comprava de novo. Acho que eu tive umas 3 vans. Tirei carta especial para dirigir. Então, aí a gente continuou saindo do mesmo jeito, mas daí a gente fazia viagens longas com ele. Nós fomos já para o sul da Bahia com eles, Ouro Preto, Foz do Iguaçu, e a gente ia tudo sem reservar hotel. Nós éramos muito doidos mesmo. Vamos, vamos. Daí a gente chegava lá e tentava negociar e dava um jeito. A gente ia fora de temporada, que era mais vazio, mais barato. E é isso, a gente ia para a praia e voltava no mesmo dia. E assim, vocês topavam tudo juntos, você e seu esposo. Ah, Tudo mas isso vocês é colocam. Sempre aquela parceria, sempre ele te ajudando e vamos. Porque eu imagino como é que vai viajar com esse tanto de criança. Eu vivo um pouco disso. A gente sozinho já pira a logística de levar tanta roupa, tanta coisa, comida, não sei o quê, e para na estrada. E ele era junto assim contigo para fazer essas coisas? Olha, eu não sei quem era mais maluco na história, se era ele ou era eu, mas a gente topava tudo. A gente, nossa, vamos, vamos. A minha coleção até um tempo atrás, quando eu ainda não tinha essa facilidade de procurar as coisas, era uma coleção de guias do Brasil. Eu comprava guia, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar, vamos não sei o quê. Eu acho que eu botava a ideia e ele executava. Ah, e, e assim, a vinda das crianças, teve alguma assim que foi mais difícil, assim, a questão, você falou que foi todos prematuros, eu imagino que teve aí um Não, grau de todos dificuldade. Todos é, não? não. Ah, cada parto Não. é um parto, né? Teve os mais Aham. difíceis. Eu acho que eu comecei a ficar boa só no fim, que os meus últimos filhos nasceram assim mais tranquilos. Foi, Mas os os primeiros, primeiros. eu demorei muito para aprender. Aham. E a amamentação no começo tinha aquela questão de ferir o peito, de a dor, ou era tranquilo? Tinha, né? Feria o peito, mas daí já melhorava, daí doía, mas depois o peito já se ajustava com a criança. Até que chegou na minha 11ª filha, ela não conseguia mamar.
ela não conseguia mamar, não mamar, daí eu pensava assim, não, não pode ser, né? Eu tive minha 11ª com 44 anos. Eu achava que ia ser a última, né? Achava, mas eu bem que tentei mais, mas não veio, né? Deus não quis. E, e daí ela não mamava, não mamava, não mamava, ela chorava a noite inteira e eu chorava também. Aí eu fui no pediatra dela, ele virou e falou assim: olha, dá mamadeira para ela, mas não conta, mas não diz para ninguém que eu falei para dar. Eu fiquei assim, né? Você, depois, quando ela tiver uns 5 meses, você procura uma fono que ela aprende a mamar de novo. Eu saí dali, eu falei, por que que eu vou esperar até os 5 meses? Eu fui procurar uma fono, saí dali, procurei uma fono. Ela me falou que a minha filha tinha uma musculatura tão tensa que ela colocava a língua para dentro e não conseguia mamar. Então, eu tive que fazer um exercício para ela pôr a linguinha para fora. Quer dizer, o que eu quero dizer, no 11º filho, eu tive dificuldade para amamentar. Mas amamentei até 1 ano. Né? Eu pensava assim, meu Deus, né? A gente pensa que a gente sabe tudo e a gente não sabe. A gente toda hora está aprendendo alguma coisa. Mas eu fazia questão de amamentar. Eu falei, não, eu não vou botar uma mamadeira nessa criança de jeito algum. Eu vou amamentar. Aí consegui. Foi bom. Aham. Cristina, como é que era assim educar as crianças assim? A questão Então, Tatiana, de isso, escola e dever de casa e aquela coisa, como é que era isso? olha, mais do que isso, mais do que escola, a verdadeira educação não é a escola. Então, uma coisa que a gente tinha muito certo, que a gente tinha que educar os nossos filhos para serem boas pessoas. Então, e a gente não abria mão disso, como a gente não abre de forma alguma. Então, nós tínhamos uma intencionalidade educativa. O que significa isso? Eu acho que isso é a alma da educação. Você tem que ter uma intenção em tudo que você faz na sua vida, de uma retidão ou de uma busca para fazer as coisas da forma mais coerente possível, que você busque a virtude do seu filho, entende? Então, por exemplo, eu queria que eles fossem sinceros, eu queria que eles fossem generosos, eu queria que eles soubessem ajudar, que eles soubessem trabalhar. Então, lógico, escapava muitas coisas na organização, as coisas, tudo escapava. O estudo, alguns davam mais trabalho, eu tinha que focar mais o outro escapava. Mas, assim, o que nunca escapou na gente foi esse olhar de que eu quero formar uma pessoa boa. Que nem eu te falei, a gente tinha esse sonho mesmo de formar filhos para Deus. Um ninho de filho, uma ninhada para Deus. A gente queria pessoas para Deus. Isso é o mais importante. E não era de uma forma, como eu posso te dizer assim, piegas. O que eu quero dizer? Não, entenda o que eu quero dizer. Na nossa casa, era casa, não era igreja. Fala que é igreja doméstica, eu concordo. Mas é uma igreja doméstica seguinte, não tem que ficar fazendo sinal da cruz o tempo todo, não tem que ficar rezando o tempo todo. É uma Não é naturalidade um e uma mosteiro, né? brincadeira. Não é mosteiro. É bem casa mesmo. Eu até brinco com os meus filhos, né? Porque eu sou psicóloga, né? Então eles falam alguma coisa, eu falo, não, eu não sou nada, eu sou mãe. Eu sou muito mãe em casa, né? Eu não sou psicóloga. Porque mãe tem que ser mãe tem direito de errar, mãe tem direito de tentar, mas não abrir mão daquilo que a gente sabe que é o mais importante, que é formar pessoas boas, né? E a gente cuidou muito também que não entrasse novela dentro de casa, televisão de forma inadequada. A gente também, quando eu te falo que a gente procurava viajar fora de temporada, porque a gente sabia que o ambiente também seria melhor. Como é que eu vou numa praia na época de temporada com os meus filhos? Não dá, né? Não dá para ninguém. Então a gente ia quando estava vazio. Então a gente tinha essas preocupações, entendeu? De educá-los assim, mas com muita liberdade também, né? A liberdade, o que eu quero dizer? Meu marido, né? Eu sou da obra, ele também era, mas a gente nunca forçou que eles fossem. Tem uns que não vão, né? Tem uns que frequentaram um pouco, outros que são da obra. Então, ali a liberdade é liberdade, entende? Mas assim, a gente só não abre mão de que eles sejam boas pessoas. Tem que ser boa gente. E isso eles têm, né? Eles têm um coração assim. Eu digo que a nossa história, duas coisas definem a gente, a gente sempre comentava, eu e meu marido, que a nossa história é a história da misericórdia de Deus. Porque não tem explicação ter uns filhos assim tão bons. Foi misericórdia mesmo. E a outra é que a gente era teimosamente feliz mesmo, né? A gente sempre fez tudo para ser feliz, né?
Então era isso. É, desculpa. Cristina, deixa eu entrar aqui na live só um pouquinho, rapidinho. Conta um pouco como é que vocês faziam para, só para a Tati se recuperar aqui. Como é que vocês faziam? Eu sou esposo da Tati. Só com... É, cara, você é linda! Por dentro e por fora. Conta Sua pra esposa gente também. como é que vocês faziam para, desde pequenininho, porque aqui em casa são 7 criancinhas ainda, 6. Como é que vocês faziam para ir todos para a missa? Não, indo, eu não sei te dizer. A gente ia. Eu assisto missa diária, meu marido também. Se bem que quando na missa diária ele ficava com as crianças, eu ia, depois ele ia num outro horário, a gente revezava, mas no domingo nós íamos, todos, né? E os meus filhos são muito ativos, muito ativos. Que nem uma vez um padre foi visitar em casa dele, falou: Nossa, seus filhos são muito vivos. Muito. Mas quando eles chegavam na igreja, eles ficavam. Eles percebiam que aquilo era uma coisa muito importante. E eles ficavam, entende? Eles não. Assim, o respeito foi uma coisa que a gente sempre exigiu, porque respeito você exige. Você merece, mas você exige. Você tem que ensinar. Então, eles sempre tiveram muito respeito com a gente, respeito na igreja. Eu sei até que alguns foram muito contrariados, mas eles iam por amor a gente, por respeito, né? A gente não falava, você tem que ir, você é obrigado a ir. Mas eles iam porque eles... Uma coisa que caracterizou muito a vida da gente é o coração. Por isso que eu queria que você me chamasse pelo coração do Toninho. A gente queria fazer uma... assim, eu queria dar esse presente para o meu marido, entendeu? Que as pessoas conhecessem um pouco o coração desse homem, porque eu não conheci pessoa mais generosa na minha vida. Era isso que me encantava nele, né? Aquilo me deixava realmente, assim, boba de ver, né? E os meus filhos saíram assim, generosos e carinhosos, e a gente sempre foi muito afetivo. A gente gosta do beijo, do abraço. A gente é exigente também. A gente é bravo também. E, e ao mesmo tempo, sendo bravo, sendo carinhoso, eles percebiam que a gente amava muito eles, que a gente fazia tudo com eles, assim, por eles, né? Então, eles tinham muito respeito. Eles, assim, faziam... Não, eu tenho certeza que eles deixaram de fazer muitas coisas para não nos machucarem. Mas não é só por isso, porque também depois eles foram pensando ao longo do tempo, viu o que vale a pena, o que não vale a pena. Sei que eles deram cabeçadas, alguns mais, outros menos. Nossa, o joelho só ficava no chão rezando. A gente reza, 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 carinho, carinho, carinho. Acho que é isso, sabe? Reza escondido. Não reza na frente deles, assim, dizendo que eles estão dando trabalho. Reza escondido, chora escondido. E depois, muito carinho, muita alegria. E foi isso, né? Eu fui aprendendo também, ter um coração grande também. E assim, é isso, né? E A Cris- gente, a gente era muito assim, botava no carro e ia. É porque com a gente, hoje, as pessoas comentam muito o fato das crianças chegarem, sentarem e ficarem sentadinhas e não fazer tanta bagunça na missa e tudo, ficarem bonitinhas lá. E o que você falou assim, eles fazem isso por amor a mim e ao meu esposo. Tipo, mamãe e o papai vai gostar se a gente ficar bem comportadinho na missa. Então, se a gente Olha, vai exigindo esse ele, respeito. e também a gente não deixava fazer barulho. O pai tem que ensinar o filho a não fazer barulho, Sim. né? Porque hoje, né, o filho pode berrar, pode bater no pai, pequenininho. Eu vi a criancinha de 1 ano dando tapa nos pais. Eu falei, gente, mas até quando que esse pai vai deixar o filho bater na cara dele, né? Então você tem que segurar a mão da criança e falar não. A criança vai berrar, você fala não. Ele vai aprendendo, né? Aham. Cristina, eu não sei se na época com vocês era assim, mas comigo e com meu esposo é questão dos comentários das pessoas. Como é que eram os palpites, assim? Mas vocês não vão fechar a fábrica? Na época vocês não tinham essa história. A TV não era tão assim, né? Mas hoje em dia, Não, vocês não têm TV em não. casa? Era Tinha essas exatamente coisas? isso. Demais. Olha, a pressão era tanto
que assim, olha, era demais, entendeu? Mas acontece que eu reagia de uma forma ruim, né? Eu sou a mais brava, né? Então, o meu marido, né, ele sempre conversava e sorria e não sei o quê. Eu não, se a pessoa falar, eu falava assim, olha, se vai falar o que quer, vai ouvir o que não quer. Eu não deixava falar mal dos meus filhos, eu não deixava falar mal dos meus filhos na frente dos outros, porque eu achava que era uma falta de respeito para eles. Como assim você vai fechar a fábrica? Eu não sou fábrica. Eu gosto dos meus filhos. Era mais ou menos eu dizia assim, olha, se você não gosta dos seus filhos, o problema é seu, mas eu gosto dos meus. Por que que você vai se intrometer? Não falava isso, mas dava a entender. Mas o pior não era nem isso. O pior era quando eu estava num parquinho, chegava alguém que não me conhecia, falava assim, é tudo seu? Eu falava, não. Aí a pessoa fazia uma cara assim, e a coitadinha da filha da pessoa estava do lado, eu falava, coitada dessa criança, né? Porque se filho fosse um bom negócio, a mãe dela não estava tão indignada assim. Então eu ficava constrangida até pelo filho da pessoa. Então eu não deixava os meus filhos ouvirem algum desaforo, entendeu? Mas assim, eu não vou dizer que é o melhor jeito para reagir. Eu acho que eu fui aprendendo aos poucos a reagir menos emotiva. Mas eu ficava muito brava quando as pessoas se intrometiam na minha vida particular, porque isso quem decide é o marido e a mulher somente, com Deus, é claro. Mas ninguém. Mas ninguém pode te dizer quantos filhos você vai ter ou não. Mesmo porque a fecundidade de uma família não vem do número de filhos. Nossa Senhora de São José tiveram um. E nem era, né? E era o Deus encarnado, né? Então, assim, eles são modelos de santidade, mas, assim, número de filhos, ninguém tem que se intrometer, não é? É Exatamente. sagrado. É sagrado entre o homem e a mulher somente. E Deus. E você falando aí, você teve o seu último filho com 44 anos. Quando Sim. você completou 40, hoje é uma sentença, né, para a mulher. Ela É. completa 40 anos, os médicos já estão colocando ela doida, dizendo que ela não pode engravidar mais, que tem risco, não sei o quê. Fizeram isso com você? Então, aconteceu uma coisa até pior. Eu tive a minha 10ª filha com 41 e a minha 11ª com 44. Só que entre uma e outra, em 2003, eu perdi um bebê com 3 meses, né, de gestação. E quando eu estava grávida, eu fui fazer os exames, deu problema na translucência nucal. Daí a médica falava assim, as duas, né, tanto a médica como a que fez o exame, que o bebê podia ter mil problemas, que ia nascer uma. Ah, sei lá, começou a falar. Daí eu chamei meu marido para ir comigo, né, para ele dar um basta ali, né, para as pessoas pararem de falar. Mas eu sei que eu acho que por conta do estresse, né, eu sofri muito, elas fizeram muita pressão, eu não queria fazer nenhum tipo de exame, não queria fazer nada. A gente tava super de boa, meu marido tava super tranquilo, super feliz, tal, tá bem, bem, bem. Mas eu perdi o bebê. E quando eu perdi o bebê como se fosse um parto, estourou a bolsa. Eu fui para a maternidade. O bebezinho saiu na mão do médico. Ele ficou desesperado. Eu falei assim: eu quero o meu bebê. Porque o bebê foi para o exame, mas eu falei: eu quero o meu bebê. E eu enterrei o meu bebezinho. Mas você imagina o que eu sofri. Foi uma coisa assim, foi infernal mesmo o que fizeram, né? Aí eu fiquei muito receosa, né? Depois de ter outro filho, porque tudo aquilo, toda aquela pressão, falando que, assim, eu até esqueci, agora travou, bloqueou, eu não me lembro nem a frase que usaram para mim para fazer um terrorismo mesmo. Mas daí eu estava levando a minha filha mais velha no médico que fazia ultrassom, aí eu brinquei, eu olhei aquele, até hoje eu gosto de ver o aparelho de ultrassom porque eu lembro quando eu vi o batimento cardíaco, né? E aí eu falei para o médico, eu gosto de ouvir isso, que eu me lembro dele, perguntou quantos filhos eu tinha, eu falei e tal, mas eu falei que eu tinha perdido um bebê, e que depois dos 40 era perigoso. Daí ele virou para mim, né, um médico de uma clínica aqui em Campinas, um médico da USP, muito bom, ele virou e falou assim, bobagem, não tem problema nenhum ter filho depois dos 40. Ele falou assim, dobra a chance de ter filho com problema, dobra, mas sabe quanto que é a chance? 1%, então vai para 2%. Quer dizer, ele me deixou tão tranquila que no último bebê, né, ele fez assim, ele cuidou tanto, tanto da gestação,
que o meu convênio não cobria mais ultrassom, ele fazia de graça, porque ele queria acompanhar, 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 e nasceu uma menina linda, perfeita e maravilhosa. Quer dizer, foi o que ele falou. Depois dos 40, realmente aumenta a chance, passa de 1 para 2% de ter problema. Quer dizer, é a mesma coisa, entendeu? Não é assim como as pessoas pensam. E é uma delícia ter filho depois dos 40. Quantos anos você tem, Tatiana? Vou fazer 38. Ah, é uma delícia ter filho depois dos 40, viu? Eu já tô sabendo, já tô me preparando para isso. E Ai, tem que gente ótimo. que já me dá sentença, fala, não, você tem até 40 anos, você vai ter mais quantos? Eu tô na minha 8ª gestação, né? Você vai ter mais quantos? E aí eu falo, eu não sei, mas até 40 você vai parar. Eu falei, eu não sei, eu me sinto tão nova com 38, com 40 eu devo que vou me sentir nova também. E Cristina, hoje o seu filho mais velho tem qual idade? 36. 36. E a mais nova? 15. 15. E como eu queria que você falasse um pouquinho, porque a maioria das mães que eu chamei durante a semana, elas têm filhos pequeninos ainda. Queria que você falasse um pouquinho sobre a fase da adolescência. Ah, eu descobri uma coisa. Que na fase da adolescência, do jovem adulto, o que a mãe tem que fazer é ficar quieta. Não quer dizer que ela tem que deixar fazer tudo, não. Mas fica quieta, que é melhor. Não adianta entrar no jogo de conversar, porque não sai nada daí. Deixa falar, deixa falar, deixa falar. Mas eu demorei para aprender, mas é isso a melhor coisa. Deixa falar, 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 falar. Mas o que tiver que fazer, vai fazer. Regras da casa são regras da casa. Entendeu? Enquanto eu estiver vivendo na sua casa, vai ter que obedecer algumas coisas. É simples assim, né? Entendi. E E, rezando. aham, teve aquela coisa assim de tipo querer enfrentar a pai, enfrentar a mãe. Acho que toda família passa por isso. Eu mesmo fui uma adolescente que fiz isso. Queria meio que Então, cantar de galo dentro da minha casa e minha mãe me colocava no meu lugar, ela e o meu pai. Teve isso? mais ou menos, não com todos, um pouco, algumas vezes, mas não foi uma coisa assim muito conflituosa. Alguns momentos, mas não foi assim conflituoso dessa forma. Que nem eu te falei, em geral, eles tinham muita consideração, né, por nós, porque a vida inteira a gente só batalhou, né? O tempo todo, né? Lutando, lutando. Eu me lembro que você perguntou sobre escola. No começo, os meus filhos, né, eles estudaram numa escolinha particular, depois eu coloquei na escola pública. Aí eu vi, com 9 anos de idade, a mais velha, eu vi que estava muito difícil colocar filho em escola pública, né? Aí eu. Hoje tem opção de homeschooling, não tinha na minha época, né? Aí eu virei e falei assim, amor, a gente vai ter que colocar os meninos em escola particular, porque os meninos são massacrados, os meninos bons, numa escola pública, né? Eu tinha medo, né? E aí a gente colocou numa escola particular, coloquei uma, depois eu coloquei duas. Quando eu queria colocar o terceiro, a gente não tinha dinheiro, a gente foi conversar com a irmã lá, né? Que era uma escola religiosa. Aí a primeira frase que ela falou quando a gente foi conversar com ela, que a gente tinha 6 filhos na época, ela falou, muitos filhos, hein? Eu falei, ai meu Deus, a conversa vai ser ruim, né? Olha, ela saiu dali a nossa maior amiga, sabe? A gente mostrou foto dos filhos, a gente falou o que a gente achava de educação e que não sei o que, não sei o que. Ela virou super amiga. Então, ela dava um super desconto pra gente depois. Eu tinha 6 filhos na escola e eu pagava 3. Então, assim, então a gente foi sempre negociando. Tudo a gente ia negociar, tudo a gente ia conversar, tudo. Aí apertava para pagar mensalidade na escola, o que que a gente fazia? Vendia o carro, pagava mensalidade. Aí ficava sem carro. Daí depois juntava um dinheirinho, entrava no consórcio, comprava outro carro. Mas por que que eu falei isso da educação? Porque você perguntou outra hora, eu já me desviei, nem sei mais por que que eu estava Não, falando isso. porque eu estava perguntando da adolescência e você voltou na questão da escola, como Da você educação. é, e aí como você falou da questão da intencionalidade da educação, a preocupação que vocês tinham de passar virtudes, né? E aí a É, escola acaba contribuindo ou não contribuindo com isso, né? Porque a primeira educação são os pais que dão, né?
Em geral, a escola não vai colaborar. É. Só se for uma escola muito especial, como a gente encontrou uma aqui em Campinas durante um tempo, que foi o Nautas, a gente achou, tal. E mesmo assim, nada a gente pode delegar. A educação dos pais, nada vai substituir, nada vai poder ser melhor. O problema é que em casa, muitas vezes, os filhos não têm essa educação, né? Uhum. Os pais estão perdidos, eles não sabem nem o que fazer, né? Eles não sabem nem o que é importante. E eles ficam desorientados com excesso de informação também, outros não querem nem informação. Então, é difícil, mas tem onde achar, né? Saída, né? Aham. Tem como procurar, E tem como. a questão do exemplo hoje também é difícil. Existem pais que o exemplo deles deixa um pouco a desejar, né? Na É, questão do tipo de como se porta, tipo de música que ouve, o que vê na televisão, o que lê, o que não lê. Isso tudo mas sabe, influencia, né, Cristina? mas sabe o que eu acho que é pior? Eu acho que os pais que se dizem católicos e agem de uma maneira incoerente. Esse eu acho que é pior. Porque se a pessoa ainda não professa uma fé e vive desse jeito, é uma coerência. Agora, você dizer que você vai à missa ao domingo e você assiste qualquer porcaria na televisão, ou você vê as pessoas se tratando mal, com falta de educação e falta de respeito, você deu um tiro na fé dessa pessoa, né? Porque é uma incoerência. Então, para mim, isso é o pior, sabe? Eu acho que a gente Uhum. tem que dar muita coerência, né? E a formação, né? A gente teve sempre a graça de ter a formação da obra. Então, aí eu tinha a confissão semanal. As pessoas falavam assim: nossa, mas como você é calma, né? E eu sou uma pessoa agitada e tudo. Eu falava assim: não, eu não. Eu até quando a pessoa falava que eu era calma, olhava bem nos olhos da pessoa e falava assim: será que ela tá brincando comigo? Tá falando a verdade ou tá brincando comigo, né? E eu falei: não, é que a calma vem com o joelho ajoelhando e confessando, né? E faltou a paciência, e faltou ver isso aqui, e aí pede perdão, e aí vamos, né? Então, Cristina, você falando aí da confissão semanal, que você ia à missa todos os dias? vou. Uhum. Que coisa E, maravilhosa. e E depois, você, como sendo, desculpa. o pessoal estava perguntando aí de onde você é, né? Eu falei assim que vocês participam da obra, né? Isso? E Sim, desde o comecinho do casamento, não é? sim. E nessa história você sempre teve essa questão da orientação de um padre, um padre que, no caso, dirigia você, te ajudava, te dava luz para Então, consertar uma coisinha e outra. assim, na obra, a gente tem toda uma formação, né? Uma formação humana, uma formação espiritual, que não vem só do sacerdote. A obra é feita de leigos. Então, vamos dizer, a minha orientação, que nem você falou, a minha conversa, era com uma pessoa, uma mulher, né? Uma numerária, uma pessoa da obra. Então, eu conversava com ela. Então, ela, assim, me ajudava, me orientava, né? Depois, a gente foi participando de cursos de educação de filhos também, né? Aí, eu e o Toninho, a gente foi dando muito cursos também, a gente foi dando muitas palestras. Aí, assim, de um tempo para cá, acho que 2014, eu e o Toninho, nós tivemos a ideia de dar um curso para casais jovens. Porque o que a gente pensou? A gente errou tanto no começo. Eu falo assim que eu podia dar aula de formação de filho, não porque eu acertava, porque eu errei muito, então eu posso falar tudo, para não fazer igual. Brincadeira, mas é verdade, a gente erra, né? Qual o problema? A gente pode errar, mas a gente quer acertar. E no começo de casado também, eu não tinha ninguém para trocar uma experiência, ninguém. Eu morava em Campinas, não tinha ninguém. Por um lado é bom também, porque você pode aprender tudo sozinha, assim, sem intromissão, mas por outro não tinha para quem perguntar, não tinha família. Eu fui a primeira da minha turma a casar, então eu não tinha essa troca. E a gente foi aprendendo juntos, eu e o Toninho, né? Errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. E a gente falou assim: vamos dar um curso para esses casais jovens? Vamos. E aí, então, a gente começou a dar essa formação para eles também, porque a formação faz muita falta, né? Você quer ter experiência um pouquinho dos outros, você quer ouvir um pouquinho, você quer aprender um pouquinho, e depois conversa, né? Os dois, o marido e a mulher, conversam e chegam à conclusão o que acham melhor, né? Entendi. E uma coisa interessante que na obra, nunca alguém chegou para mim e falou: ó, faz isso, faz aquilo. Não existe isso, né? Eles dão uma formação, a gente pensa, a gente faz oração mental, a gente
né, assiste a missa, a gente procura ter vida interior, e daí né? Você vai pensando, tanto que tem tudo que é tipo, né, de pessoa dentro da obra, né? Eu e o Toninho é mais maluquinhos, né? Felizes. Cristina, assim, foi quantos anos de casados? Ia fazer 35, 35. quase 35. Eu agora, Aí, quantos anos você está casada, Tati? eu vou fazer 12 esse ano. Você acha pouco ou muito? Eu acho pouco, parece que eu casei tem 2 meses. Eu também achei poucos, entendeu? Entendi. É muito É pouco. porque quando você falou aí da questão que vocês namoravam muito, que vocês estavam sempre juntos, eu identifiquei muito a minha história com meu esposo, porque a gente é muito assim. Tudo que eu topo, ele topa, as ideias que eu tenho na cabeça, ele compra e vamos junto. A gente põe os meninos para dormir e vamos ficar junto. Se tem uma brechinha, tem como viajar. Irmão, fica aqui cuidando das crianças que eu vou viajar, vou passar um final de semana com ele e sem peso na consciência, porque a gente sabe que se eu e ele a gente estiver bem, o resto tudo vai andar bem, sabe? Então eu me identifiquei muito com essa parte. É. E, e eu queria abrir um pouquinho agora, se você se sentir à vontade, para você falar um pouquinho do Toninho, assim, um pouco mais dele, de quem ele Ah, era. As pessoas estão querendo aí que você fale um pouquinho dele. aí eu acho que eu já falei tudo, porque, assim, ai, não dá. Assim, ó, eu vou te contar um sonho que a minha filha teve depois que meu marido morreu. Ela, ela sonhou com o pai, viu o pai tão assim nítido que ela ficou confusa no sonho. Ele virou para ela e falou assim: Não, aconteceu mesmo. Ele falou: Eu sou a Cris. Isso foi o sonho dela. Então eu até brinco agora, eu falo assim: Eu sou a Cris. É um só, entendeu? Então, assim, se eu tô falando de mim, eu tô falando dele. Mas, assim, tenho muitas coisas para falar dele. Eu não consigo falar. Por isso que eu te passei pelo coração do Toninho para você me chamar, que eu queria que as pessoas Aham. conhecessem ele. Vê o e-book, vê o site, vê sei lá o que quiser. Por que que eu quero que veja? Porque realmente eu não conheci uma pessoa de coração maior do que ele, entendeu? O que ele podia fazer por mim, não consigo falar. Então, gente, olha, todo mundo aqui está convocado. Não deu para ela entrar por esse perfil, mas eu quero que vocês entrem lá e conheçam o esposo dela. @coração do Toninho. Tudo sem tio, sem cedilha, tudo assim. Então o pessoal tá colocando aí, ó, www Coração do Toninho. O Instagram também é @coração do Toninho. Para vocês irem lá e verem tudo. O e-book, as coisas que tem no Instagram. No E assim, site. no site, isso. Tudo que vocês puderem ver, né? Algumas pessoas que estavam aqui, que foram formandos dele, que ele ajudava, estavam dizendo aí que era uma pessoa maravilhosa e tudo. E assim, eu vou deixar a Cristina aí encerrar a live, falando aí um pouco para as mulheres e para os homens que estão assistindo a gente, que tem vontade de ter uma família maiorzinha, que tem essa vontade, mas tem aquele medinho, sabe, Cristina? Aquela coisa de e o financeiro, e a saúde, como é que vai ser? E para você falar e deixar sua mensagem final para essas pessoas. Cristina, nesse pedido aí, fala para mim também, que eu já tenho 8, mas fala para mim também, tá? Ai, eu vou te dizer, eu não consigo me imaginar sem os meus 11. Qual que você escolhe para não ter dos seus 7, dos seus Nenhum. 8? Nenhum. A gente já pensou nessa possibilidade. Não tem nenhum. Então você tem que chegar lá para você olhar para trás e falar, realmente não dá para abrir mão de nenhum. Se eu tivesse parado, eu não teria esses que eu tenho. E para mim, assim, a melhor coisa da minha vida realmente é Deus, é o Toninho e os meus filhos. Nessa ordem, né? Então, é isso, né? Vale a pena. Vale a pena. E olha, eu acho até interessante que eu não consegui me ver aqui, né? Eu tô te falando que eu só tô vendo você, porque na verdade
Não faz falta se ver, entendeu? Isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo vai acabar. Mas o amor não passa. E o amor não é uma coisa que a gente fala, não. O amor é isso. É o serviço. É querer o melhor da pessoa. É o querer o melhor não só da nossa família, restrita, abrir aos demais, né? Ter um coração generoso. Então é isso. Vale a pena. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, que eu até comentei isso contigo, que se eu não tinha medo um dia de perder meu esposo e ter esse tanto de crianças e ficar aí sem ele, né? E assim, com muita sensibilidade ao seu momento, se você soubesse lá atrás que você perderia o Toninho, você teria tido todas essas crianças ou você teria ido aí mais devagar? É porque Olha, isso, não, as pessoas pensam assim, né? eu vou te falar, eu nunca pensei assim, mas eu acho que se eu pensasse, você não pode saber o futuro, certo? Então é Uhum. uma hipótese que não tem resposta. A menos que eu pudesse ver o futuro. Deus não permite isso e Deus sabe por quê? Porque Deus quer que se façam as coisas. E tudo tem um tempo, um processo, né? Então, a ninguém é dado conhecer o futuro, porque não é para conhecer o futuro. A gente casa com o futuro da pessoa, mas a gente não sabe o que é o futuro. Se eu pensasse que eu fosse perder o Toninho, eu teria ficado doida, porque eu realmente achava que eu fosse ficar doida sem ele. Mas o que aconteceu foi que na hora que ele foi, eu percebi que eu tinha que ficar pelos meus filhos. Então você tem uma força que você não imagina, só por eles. Porque eu senti que eu tinha morrido naquela hora, mas eu não podia morrer. Então, e eu achava que ele merecia o céu, sabe? Na hora que ele morreu, eu falei, meu amor, você merece isso. Ele estava pronto e ele merecia. Então é isso. Aqui tudo passa rapidinho. Cristiana, Tem que ser bom enquanto está aqui. a senhora falando disso agora, A senhora não, me chama de você que eu não tenho senhora. você falando disso agora, eu lembro da minha mãe. Minha mãe morreu tem menos de 15 dias. A missa de sétimo dia foi recentemente. Ela morreu de Covid, né? Eu, Tá bom? a- a- eu pedi a Deus que me desse um tempinho só para segurar na mão, sabe? Só para segurar na mão dela e dizer assim: mãe, eu tô aqui. Eu tô aqui porque é, a senhora me deu a vida e eu quero te caminhar, sabe? Eu quero te encaminhar para essa vida que a senhora está levando. Eu tenho certeza da minha mãe que ela não morreu, sabe? Ela É, está viva de uma maneira muito mais plena, principalmente na minha vida agora. Sabe, a senhora falando, você falando dessa forma do Toninho, dá para perceber a mesma coisa. Parece que ele não está morto, não. Que não. Sabe, ele tem uma vida tão presente na sua vida, de tal forma que a sua vida e a dele se confunde. Sabe, você é um reflexo da vida dele. Ele não tem como a gente falar assim, ele faleceu. Não, ele está vivo. Ele está vivo É, hoje na senhora, ele está vivo hoje. Se seus filhos olharem para o espelho, vão ver ele, sabe? é. Eu vou dizer uma coisa que é engraçada, e nós dois somos muito diferentes. Mas a gente adorava fazer as coisas juntos, né? Ele não conseguia mais cozinhar sem ele. Eu esperava ele chegar para cozinhar, porque era gostoso estar do lado dele. A Tudo. comida de Assim, homem é mais gostoso. era gostoso porque ele fazia, eu comia, eu ficava do lado dele. Tomava vinho do lado dele e esperava acabar comigo. Eu só quero dizer o seguinte, que essa confusão não deixa não é uma confusão de a gente se anular, porque somos muito Sim. diferentes, mas é uma união que é isso, é De uma história só, completar um ao outro. é uma história só. É isso. Que linda essa live! Cristina, muito obrigada pela live, muito obrigada por Imagina. você participar. Eu sei que não foi fácil assim, tá Não, mexido aqui,
Mas eu queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite e muito pelas Ah, palavras. gostei de te conhecer, viu? Eu também, eu também. Eu também! Vou levar Eu muitas também. das suas palavras no meu coração. Muito, muito obrigada. Deus lhe pague. Imagina, querida. Um beijo, viu? Beijo. Beijo para todos também. Beijo! Beijo.